Oi, meu nome é Matheus, seja muito bem-vindo ao Resumetec. No vídeo de hoje, essa é a parte 3, a última parte da análise da prova da ETEC, questão por questão para vocês. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Se você ainda não viu as outras duas partes, tem aqui no canal, pode clicar aqui embaixo, aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então, antes de qualquer coisa, eu peço para você compartilhar esse vídeo, para você deixar o seu like para a gente continuar acompanhando a ETEC. E se inscreve se você não é inscrito, acompanha os outros dois vídeos que saíram dessa análise detalhada da prova da ETEC. E vamos lá. Antes de qualquer coisa também, segue a gente lá no Instagram, porque a página no Instagram ela é o jeito mais fácil de vocês comunicar com a gente. A gente responde todo mundo lá na página do Instagram, @resumetec. Então segue a gente lá porque é um jeito mais fácil de você falar com a gente. Então é isso, vamos lá para a análise parte 3. Começando a partir da questão 36. Eu parei na 35, que era uma questão de história. E agora eu vou para a questão 36. A questão 36 ela é uma questão de matemática, ela é uma questão de lógica e assim, não é uma questão tão difícil, é uma questão de um nível aceitável, eu diria. Dava para você responder, assim, não precisa de muito conhecimento prévio, como a gente vem falando sobre a prova. Essa aqui não exigia tanto repertório, essa aqui dava para você responder de uma forma mais simples, mas assim, é uma questão de matemática e muita gente tem dificuldade em matemática. Então, assim, dá para você responder, porém, eu diria que a dificuldade é média, porque é uma questão que é de uma matéria que muita gente tem dificuldade. Vamos lá, questão 37, ela fala que a questão 37, 38 e 39 tem relação com essa imagem aqui, né, com essa charge, essa tirinha, enfim. A questão 37, ela fala sobre conjugação de verbos, então é uma matéria que você já aprendeu durante o ensino fundamental, era só desenvolver, dava para responder. A questão 38, ela fala sobre formação de palavras, então assim, é uma coisa que você aprende no primeiro ano, principalmente, porém, tem algumas escolas que já ensinam isso no nono ano, talvez no oitavo ano, então assim, dava para responder, porém nem todo mundo tem esse repertório. Repertório é a palavra mais utilizada nessa prova aqui, porque era necessário o repertório, enfim. A questão 39, que eu considero a mais difícil das três, porque ela te confunde um pouco com essa tabela, esse gráfico, né? Essa tabela, não é um gráfico. E assim, você precisa ter conhecimento sobre análise morfológica e sintática, mas dava para responder, principalmente morfológica aqui, né? Aqui é realmente morfológica. Assim, dava para responder, porém, assim, é uma questão que é fácil de vocês confundir, então você tinha que ter prestado muita atenção. Questão 40. A questão 40 é uma questão de matemática, é uma questão com cálculo simples, porém precisa de uma interpretação interessante. Então, de novo, batendo na tecla do repertório, você precisava ter um conhecimento interessante para você poder interpretar essa questão. Essa aqui é uma questão não tão difícil, porém para mim ela é difícil, porque eu não tenho facilidade, então eu considero essa questão assim de um nível médio para difícil. Dava para responder, porém assim, a maioria das questões dava para responder, porém essa aqui é bastante difícil. Aí a gente vai para a questão 41, que é uma questão muito fácil, se você assistiu os vídeos de história aqui do canal. Todas as questões de história daqui da prova dava para você responder de acordo com o que você aprendeu aqui no canal. Então fala sobre o Tratado de Versalhes, o tratado que foi expedido no finalzinho, quando acabou a Primeira Guerra, então era só você procurar a Primeira Guerra aqui, você respondia, era uma questão muito fácil mesmo. Virando a página e indo para a questão 42, que é uma questão de geografia e que não é uma questão assim muito simples, é uma questão assim plausível de erro, passível de erro, aliás. Porque ela fala sobre um processo de geografia do IBGE em 1970, então divisão regional. Você poderia saber disso se você tivesse esse repertório, de novo ouvindo essa palavra, porém é uma questão errável, porque assim, é muito fácil de você confundir. Essas alternativas, elas têm algo em comum, então assim, é fácil de você confundir. Eu não achei uma questão fácil, eu achei uma questão difícil. Questão 43 é uma questão de história também, e é uma questão fácil. Assim, essa aqui eu acho que das de história é mais nível médio do que fácil, essa aqui é um pouco mais difícil do que as outras, porém dá para você responder também, porque você pode ir por eliminação.
Então, é uma questão, assim, simples. Geralmente, história é simples na prova de ETEC, então dava para você responder essa aqui. Eu não vou dizer que é fácil, eu vou dizer que ela é mediana. Indo para a questão 44, aí... Então, a questão 44, ela é de matemática. E aqui, essa questão, ela fala... Basicamente, não é um cálculo tão complicado, não é um cálculo muito complexo, porém é um cálculo assim que é chato de fazer, bastante chato de fazer. Eu diria que essa questão é médio para fácil, dá para responder se você tiver o conhecimento disso aqui, que você sabe que isso aqui vai ser cobrado, é cálculo, é lógica, dá para você responder, porém é muito chata de fazer. A maioria das questões da prova de ETEC, de matemática principalmente, são muito chatas de fazer, daquelas que você demora para fazer. Aí chega a questão 45, que é a questão mais absurda da prova, é a questão mais difícil da prova, é a questão mais sem noção da prova, é a questão que todo mundo reclamou, que é a questão sobre a República do Suriname. Assim, essa questão é totalmente chutável, você não tinha nenhuma obrigação de saber como que é o sistema da República do Suriname, você tinha, assim, a obrigação de saber onde fica, pelo menos, a República do Suriname, que... A República do Suriname fica acima do Brasil, fica no norte da América do Sul, bem acima, enfim. Então, assim, você poderia chutar, você poderia ir por eliminação, enfim, mas é uma questão muito, muito difícil e, assim, exige um repertório absurdo para você saber disso aqui. A questão 46, ela é de biologia, porém ela é de interpretação de texto, então é uma questão muito simples, é só você ler e responder de acordo com o que está no texto. Então, assim, é uma questão de biologia, você precisa ter algum tipo de noção do que você está escrevendo, do que você está marcando, né? Porém, dá para responder de acordo com as opções. A questão 47 até a 49, né, as antepenúltimas da prova, elas têm ligação com o Prêmio Nobel, enfim. E, assim, não são questões absurdas, são questões chatas, sim. A questão 47 eu particularmente acho a mais fácil delas. Assim, dá para responder tranquilamente por função, assim, equação simples, básica, primeiro grau. A questão 48 é uma questão de cálculo matemático não tão difícil também. Você precisa fazer, enfim, o cálculo, conversão de moeda, enfim, não é tão difícil. E a questão 49 é uma questão que se usa do pretexto aqui do Prêmio Nobel, porém não é sobre isso. A questão é sobre área e o cálculo de volume, principalmente. Então, assim, dava para você responder, porém essa questão eu acho mais chatinha de fazer, porém ela não é difícil. É uma questão totalmente respondível porque você sabia que ia cair cálculo de área e de volume na prova da ETEC. E aí a gente chega na última questão, que é a questão 50. Ela é uma questão de geografia, ela é uma questão que fala sobre rochas, sobre sedimentos, enfim. É uma questão que ela fala sobre a formação da Terra. Essa questão ela é respondível, porém ela é um pouco mais difícil se tratando do que ela trata, que é de rochas, de pedras, que é um assunto que a gente não costuma estudar tanto. A gente estuda mais relevo, enfim, sei lá, migrações, essas coisas a gente estuda mais. Porém, essa questão é respondível, batendo de novo naquela tecla que a gente está batendo, que é do repertório. Você precisava de um repertório para fazer essa prova aqui. Então, assim, a gente chega no final da prova sabendo que a prova da ETEC de 2019, do primeiro semestre de 2019, ela foi provavelmente a mais difícil dos últimos anos, mas não é porque ela exigia conteúdo muito mirabolante. É porque ela exigia um repertório maior de vocês. Não é que ela estava cobrando assunto do Enem, por exemplo. É porque ela exigia um repertório maior, não se tratando tanto de dificuldade, sim, basicamente do repertório. Então, assim, se você gostou dessa análise completa, assim, deixa o seu like, compartilha com seus amigos que, sei lá, ficaram revoltados com a prova. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve se você não é inscrito, segue a gente lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final.